E todos sabiam que viram, obviamente se apaixonaram, gostaram, foi fácil para eles verem, eles aplicariam muito rápido ao gráfico e acho que a razão é porque tinha um indicador aplicado a ele. E sendo o Fibonacci, agora Fibonacci não tem nenhuma mágica, não? Tem nenhum, você sabe, significado por si só e ainda precisa entender onde o mercado pode querer alcançar, então haverá uma certa medida de prognóstico de sua parte, o Fib não faz tudo por você, então eu quero chamar sua atenção para olhar onde os mercados são mais propensos a criar por condições agora isso não é por entradas de sinal isso é apenas enquadrar um contexto inicialmente como um novo trader alguém novo em análise técnica alguém novo em meus princípios isso vai te dar uma base para que possamos entrar nos gráficos e começar a olhar essas coisas e medi-las e então estudá-las ok. Então tudo isso tem o objetivo de te dar uma estrutura para trabalhar dentro de sua conta demo todos deveriam estar trabalhando dentro da conta demo Forex Ltd como eu estabeleci no começo desta mentoria. Então temos múltiplas oscilações de preço aqui neste gráfico diário estamos olhando principalmente um gráfico diário inicialmente para nossas configurações. Se você é um novo trader ok e você pareceu sobrecarregado você provavelmente me ouviu falar sobre certas coisas já nesta mentoria. Talvez você tenha assistido alguns dos meus vídeos no YouTube ou na seção de tutoriais do meu site. Você ouviu termos que passaram direto pela sua cabeça. Alguns dos termos são criados por mim, alguns deles são padrões da indústria ou alguns vão exigir um pouco mais de descrição sobre o que eles querem dizer mais tarde na mentoria, então se você ouvir algo mesmo nesta apresentação, apenas anote em suas anotações e então, obviamente, você sabe que vai pegar o entendimento conforme formos mais a fundo a cada mês ou algo novo. Mas por agora eu quero que você se concentre em uma pergunta simples. Se um trader acredita que o mercado vai subir, o que enquadraria esse contexto o que daria ao trader uma conclusão para confiar na compra de um mercado específico como o que entra na tomada dessa decisão? Bem, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que isso vai ser como o primeiro passo para entender o fluxo de ordem institucional. A primeira coisa que você precisa é de movimento você tem que entender que para ser um comprador tem que haver uma vontade de alguém com bolsos maiores ou maiores do que você mais dinheiro do que você e eles são os que movem o preço e eles são os bancos ok ou eles só vão deixar o preço subir quando for adequado ao seu propósito. Ok, então não vai ser um fator de oferta e demanda vai ser um fator de ganância eles querem dinheiro ok eles estão no negócio de ganhar dinheiro. Afinal essa é a natureza deles o negócio deles é um banco. Então se estamos procurando oportunidades de compra ok muitos comerciantes de varejo procuram todos esses padrões e ideias baseadas em indicadores. E eu quero que você se concentre principalmente no preço o preço sozinho lhe dará tudo o que você precisa em termos de indicação de preço mais alto ou mais baixo e ele realmente lhe dará as entradas e saídas específicas reais você não precisa de mais nada fora de um gráfico de preços ok a abertura alta baixa fechada faz tudo por você. Eu quero que você olhe para esta baixa aqui e eu quero que você olhe para esta alta aqui ok você vê como essa é a maior oscilação de preço em todo este gráfico então entre 14 de agosto até o presente momento em setembro. Houve apenas uma grande oscilação de preço para cima e para baixo. Então se pegarmos um nível de Fibonacci ok e eu só vou usar Fibonacci para ilustrar o equilíbrio ok porque eu primeiro tenho que estabelecer o que é equilíbrio. Esta é a maior faixa de preço ok ou a faixa de mercado que está sendo negociada atualmente agora o que eu quero dizer com faixa de mercado atual esta é a faixa mais alta que já vimos ok no último mês ou mais, então se olharmos para esse intervalo e eu vou rolar para trás aqui para que você possa ver que não há nada mais significativo do que isso, exceto por este aqui atrás, mas vamos usar principalmente isso porque tem uma reação muito forte, podemos usar estes aqui atrás. Ok, e farei isso para completar mais tarde no vídeo, mas por agora quero que você veja que temos um movimento impulsivo muito forte para longe. Então ele volta, retraça e então tem outro movimento impulsivo forte para longe. E vem todo o caminho até aqui para o alto. Ok, quando dizemos movimento de preço impulsivo ou o que chamamos de oscilação de preço impulsiva daqui para frente ao longo desta mentoria.
Essa é a indicação de que houve deslocamento. Agora o deslocamento é quando alguém com muito dinheiro, ok, entra no mercado e tem uma forte convicção de aumentar o preço. Já sabemos que o preço será definido pelo Banco Central, então se eles estão deixando o preço subir tanto, eles estão oferecendo a um preço mais alto, enquanto houver compradores chegando, eles continuarão oferecendo esse preço lá, enquanto continuarem encontrando compradores, pois continuarão aumentando o preço, eles continuarão expandindo o preço mais alto até que não haja mais interesse para eles em emparelhar ordens com participantes. Ok, outro interesse aberto no mercado, então eles permitirão que o preço recue um pouco até que eles possam obter mais paradas de compra acima do mercado. Não é um comprador compra um mercado comprador e eles continuam esticando o preço que eles já compraram aqui, e então eles estão permitindo que o preço seja oferecido ao mercado a preços mais altos. Ok, e enquanto isso acontece lá, tudo o que eles estão fazendo é vender suas posições. Eles estabelecem em uma mínima mais baixa, ok. Daqui os bancos estão assumindo posições longas, aqui eles acumulam posições longas. Uma vez que acumulam uma posição, eles permitem que o preço suba. Ok, uma vez que esse preço sobe mais alto, ele continua subindo até que sua posição seja financiada e eles não queiram mais nenhuma posição mantida. Então eles vão procurar áreas de liquidação onde eles sabem que eles vão estar dispostos a participantes para comprar, que vai estar acima dessa velha alta aqui, porque eles iriam querer levar o preço acima dessa alta aqui. Porque vai haver paradas de compra em um nível de fundo. Isso significa que grandes fundos administrados terão ordens de stop loss logo acima dessa alta, e vou entrar em detalhes nesta mentoria sobre onde estão os stops, como escolher os níveis de fundos institucionais, onde estão os stops, onde os grandes movimentos de dinheiro de alto alvo ocorrerão. Todas essas coisas serão ensinadas a você, mas por enquanto, quero começar bem pequeno, porque há muitas pessoas que acabaram de começar com esta mentoria e nunca realmente passaram pela biblioteca completa dos meus conceitos, ou não se expuseram realmente à análise técnica. Então tudo isso parece grego para elas, e não quero ofender ninguém que possa ser grego, mas é uma expressão nos Estados Unidos, significa que é estranho para eles, mas a primeira coisa que quero que você procure no preço é que você quer ver oscilações de preço impulsivas, ok, e como estamos procurando principalmente por mercados de desconto, ok, e em termos relativos ao equilíbrio. Primeiro temos que entender o que é uma oscilação de preço de impulso, então deixe-me tirar a mentira bem rápido e voltar para aquela perna de preço aqui. Deixe-me tirar todas essas coisas aqui. Ok, então temos uma grande e forte oscilação de preço impulsiva aqui, sai dessa baixa e sobe para cima. Não precisamos saber o que causou a compra aqui para baixo, não é nada interessante para mim, eu não me importo, ok. Não sabemos, esse link de preço vai começar até que eu sinto muito, não sabemos, essa perna de preço está aqui, ok, até que se forme. Então estou dando a você uma perspectiva estudando em retrospectiva a baixa para essa alta aqui. Ok, essa alta ou aquela oscilação impulsiva de preço. Nós só precisamos que o preço comece a cair a partir disso e leva pelo menos 4 velas. Não importa em que período você esteja, você precisa de 4 velas. Ok, a partir de quando o mercado faz uma baixa e começa a subir, o que você vai procurar é, uma vez que você vê uma forma alta, deixe-me ampliar uma vez que você vê uma forma alta, você precisa de 4 velas, porque 4 velas você precisa ter uma vela para a esquerda, uma vela no centro da mais alta, então uma vela mais baixa para a direita, que é uma alta oscilação, e então você tem que ver o preço cair. Quando isso acontece, você começa a esperar o preço voltar ao equilíbrio. Agora, o que é equilíbrio? Equilíbrio é um ponto médio de um movimento de preço. Ok, então nós estamos medindo a máxima a partir desta mínima. Você pega a sua fib, a desenha até a mínima e a solta. O equilíbrio está aqui. Deixe-me comprimir isso um pouco mais.
Ok, então temos essa perna de preço para cima, então a oscilação impulsiva do preço sobe. Assim que tivermos 3 velas, então e somente então, começaremos a observar o preço cair para o ponto de preço de equilíbrio e esse é basicamente o nível 50 de Fibonacci. Ok. Estamos procurando o preço cair para esse nível e assim que ele voltar a esse nível e estivermos em um gráfico diário, descemos para um período de tempo menor e buscamos oportunidades de compra. Agora, não estou ensinando a você sinais de entrada de compra, ok? Estou dando a você o contexto de como discernir quando o mercado vai para o desconto e quando está com prêmio e não estamos negociando com prêmios, ok? Bem, vou te ensinar como usar prêmios, o primeiro vídeo da próxima semana, ok? Então, estamos focando principalmente no equilíbrio versus desconto. Temos uma oscilação de preço que se move de uma mínima agressivamente para cima. Não fazemos nada até começarmos a ver um movimento de queda e isso tem que acontecer depois de 3 velas basicamente fazendo um swing alto. Agora swing alto parece assim. Ok, você pode ver que tem um alto e uma vela à esquerda que é mais baixa. E uma vela à direita que é mais baixa que é um swing alto. E uma vez que o swing alto se forma estamos esperando a quarta vela. Ok, para começar a descer, em outras palavras, estamos procurando 4 velas para começar a virar. Quando isso acontecer, ok, isso te dá agora você tem permissão para começar a procurar o mercado para cair em equilíbrio. Isso significa o nível 50, ok, uma vez que você está em um nível 50 e você está em um período de tempo mais alto e começamos tudo em um gráfico diário. No gráfico diário sabemos agora que entre a mínima aqui e a máxima aqui, o mercado agora voltou ao equilíbrio, então está em valor justo. Ou em valor justo de mercado se você obtiver algo em valor justo de mercado. Obviamente você não está pagando um prêmio, mas você não está realmente obtendo um desconto, mas ainda é uma condição neutra para otimista. Isso significa que você não está comprando a um preço inflacionado. Então, neste período de tempo aqui o mercado está oferecendo uma oportunidade de ser longo. Eu não estou caindo os prazos mais baixos hoje, eu não vou te ensinar isso. Hoje a única coisa que estou te dando agora é desenvolver o contexto em torno dos níveis de preços institucionais diários que são derivados no gráfico diário e tudo o que você está procurando são oscilações de preços impulsivas primeiro, deixando o preço se estabilizar novamente em equilíbrio. E então discernimos o que faremos quando chegarmos a esse nível. Como você pode ver, sem entrar em prazos mais baixos, o preço sobe novamente. Onde ele sobe novamente para seu antigo ponto de referência de fluxo de ordem institucional, que é uma alta antiga aqui, então ele vai bem acima daquela alta anterior. Veja que agora o mercado negocia novamente e desce, então temos agora um novo intervalo. Temos que agora colocar o Fibonacci nesta alta, mantendo-a fora da mesma baixa agora. Porque eu fiz isso? Porque esta baixa de preço não foi violada, ela apenas recuou até aqui e subiu novamente, então esperamos por 3 velas. A vela alta à esquerda há uma mais baixa, à direita há uma mais baixa. Este é provavelmente um domingo e mesmo assim este é um aqui de qualquer forma você não quer contar domingos a propósito. A MT4 Oniar da Forex Ltd fornece a vela de domingo, então você tem que faturar isso. Não conte com essas velas porque não é um evento. Então provavelmente acabará se tornando esta vela aqui. Uma vez que você tem a vela para baixo aqui, o mercado de fato virou, está começando a cair. Observe o que está acontecendo aqui, não estamos com pressa, não precisamos pegar a alta, ok, isso nos dá todo tipo de tempo para esperar, planejar e construir uma ideia sobre o que é especificamente vamos fazer quando o preço chegar ao equilíbrio. O preço cai um pouco mais e depois sobe. O que fazemos o tempo todo? Isso está acontecendo? Nada, não estamos fazendo nada. Este é um princípio de período de tempo maior. A maioria de vocês está implorando por um princípio de período de tempo maior para negociar. Este é o início dos blocos de construção para isso. Ok, o mercado negocia mais baixo, mais baixo. O que fazemos? Aqui, nada, não estamos fazendo nada aqui ainda, ok. Nada, negociando mais baixo, mais baixo, mais baixo. De repente, boom, atinge o equilíbrio. Aqui, agora, podemos começar a estudar o preço. Queremos estudar o preço no momento mais baixo. Quadros, vamos procurar entradas, mas não estou ensinando sinais de entrada aqui, estou dando contexto. Assim que chegarmos ao equilíbrio, estamos agora no valor justo de mercado, então o mercado pode ser comprado, ok, no nível bancário, eles poderão comprar nesses níveis porque não estão em um mercado baseado em prêmios. Os níveis que estão sendo negociados neste nível aqui estão no valor justo de mercado.
Agora, os bancos são como qualquer outra pessoa. Se você for ao supermercado e vir bifes por $10, eu nem sei quanto custam porque minha esposa faz todas as compras. Se um estado custa $10 no mercado e cai para $8,50 por bife, provavelmente você sabe, um desconto e pode não ser esse preço, não sei, mas para fins de analogia, estamos usando isso, isso significa que agora estamos com desconto. Qualquer coisa abaixo do equilíbrio agora é um mercado de desconto. Quando os mercados ficam abaixo do equilíbrio, eles não passam muito tempo abaixo do equilíbrio e geralmente há um movimento de preço muito dinâmico, afastando-se disso. Especialmente se o contexto por trás do mercado for otimista. Agora, olhando para essa estrutura que temos aqui, tivemos uma oscilação impulsiva de preço aqui, um pequeno rastreamento voltou ao equilíbrio, recuperou mais uma vez, tirou a alta aqui e então vendeu, ok, voltou para o equilíbrio novamente e foi para um desconto abaixo de 50 da oscilação de preço de impulso que agora está com desconto. Então o mercado na perspectiva bancária é que isso agora está com desconto e é permitido ser comprado. Agora você simplesmente não entra indiscriminadamente tentando comprá-lo só porque ele volta para 50 ou menos. Isso não é o suficiente, você tem que ter mais informações, mas por agora eu só quero te dar. Quando temos um cenário de alta para um mercado, ok, se achamos que ele combina com alta, nós procuramos oscilações de preço impulsivas no gráfico diário. O quadro ideias de prazo mais alto. Há outras negociações que você pode fazer em prazos mais baixos entre estes, mas por agora eu quero que você se concentre principalmente nisso, porque isso lhe dará todas as coisas que você provavelmente tem faltado com ideias de prazo mais alto e os blocos iniciais de viés direcional, porque é diário. Dá a você muito tempo também. Você não precisa ficar sentado na frente de um gráfico intradiário. Você não precisa se preocupar com o chefe te pegando fazendo algo e roubando tempo no trabalho. Isso te dá muita flexibilidade e tempo para se preparar para uma ideia de negociação. Então, quando chegamos ao equilíbrio, sabemos que estamos no valor justo de mercado. É um mercado que pode ser comprado se estivermos otimistas, mas não podemos comprá-lo, não podemos comprar acima deste nível até aqui. Ok, esse é o ponto. O que estou dizendo? As melhores compras vêm em equilíbrio ou menos. Qualquer coisa abaixo do equilíbrio ou nível 50 é visto como um desconto. Agora a coisa maravilhosa sobre entender isso é quando um mercado está com desconto e sua base subjacente é otimista, os preços com desconto não ficam no mercado por muito tempo. O mercado vai querer fugir disso muito rápido, porque este é um gráfico diário. Isso não é tão ruim em termos de quanto tempo ele passa aqui abaixo do equilíbrio, mas você pode ver finalmente ele se afastou explosivamente disso e se recuperou através do que eu pedi para vocês fazerem no terceiro tutorial, que era em seus gráficos marcar áreas onde igual máximos seriam e onde os máximos antigos seriam. O mercado se recupera daquele ponto de preço e volta a subir e limpa esses máximos iguais. Quando esses máximos iguais são retirados, se você fosse um trader que só fez uma compra nessa área e não precisa ser uma ciência exata quanto a onde estava, vamos falar em termos gerais, se você foi em algum lugar nessa pequena consolidação antes da expansão, ok. Entre comprar o grande número 95 aproximadamente até esses máximos iguais, que é cerca de 98,50. Sim, cerca de 98,50, e você comprou em torno de 95,50. Define 300 pips de movimento em um sinal que teria se formado. Demorou um pouco para se concretizar, mas com base no equilíbrio e no desconto, ok, você pode enquadrar as ideias nas quais o mercado deve reagir. Deve ser visto como um desconto geral, e se for de fato otimista, os bancos vão se acumular nisso e enviar o preço para cima, e deve ser com ação de preço dinâmica rápida, entendendo onde deve estar, alcançando acima dos máximos antigos, acima dos máximos iguais. Ok, acima de 1. Fechando uma faixa, ok, que nós realmente não temos aqui. Mas estou apenas mostrando a vocês apenas em um exemplo aqui. O primeiro é 300 pips, ok. Então temos outro movimento de preço aqui em cima. Isso não há retrações reais aqui, porque muitos temos uma alta
Igual um pouco mais baixa aqui e então aqui está uma aqui. Se fôssemos medir a mínima para esta máxima, ela não desce para 50, não? Está nem perto, eu posso avaliar que você provavelmente pode fazer isso também. Mas eu provavelmente posso, vamos apenas fazer isso porque eu provavelmente terei, então vocês que são de países diferentes têm dificuldade em entender meu inglês, muito menos. 4x, se tivéssemos medido apenas essa oscilação impulsiva de preço aqui. Observe que, embora tivéssemos a vela aqui mais baixa na quarta, ela estava meio perto, mas ainda estava mais baixa. Nada voltou para baixo, o equilíbrio permaneceu em um preço alto. E continuou subindo e subindo e subindo e subindo. Então se voltarmos a adicionar a FIBA aquela baixa de preço inicial aqui. E a esticarmos porque agora nós, mano, quebramos essa alta. Vou continuar desenhando o FIB em oscilações que sobem dinamicamente, então temos essa grande oscilação do preço pai. Então agora vamos esperar até que o preço volte ao equilíbrio quando começamos a esperar por isso quando o mercado mostra uma oscilação alta, o que acontece aqui? Então começamos a contar até a quarta vela onde ela cai, então a quarta vela tem que se mover mais baixo ou ser menor do que a vela mais alta que faz a oscilação alta, é tudo, é uma coisa muito simples. E então a partir daí começamos a esperar e contamos regressivamente toda vez que ela cai para uma nova mínima mais baixa, mais baixa, mais baixa, mais baixa e, finalmente, o que é um sucesso. Aqui, equilíbrio, essa é a marca de 50, já que faz isso, o mercado está em um valor de mercado justo para que possa ser comprado no nível bancário, não pode ser comprado até chegar a esse nível ou abaixo dele, eles não entrarão, eles não farão isso, não é baseado em Fibonacci, estou apenas mostrando a você em termos de equilíbrio entre altas e baixas antigas, auxilia o marcador de avaliação, é tudo, está tudo bem, então o algoritmo entrará em modo de compra aqui, especialmente se eles tiverem ordens naquele nível ou um pouco abaixo dele e se eles estiverem lá você saberá. Porque o preço reagirá imediatamente como aqui, ele o atinge uma vez. Não tem outra câmera tocando nele, este chega perto dele, mas ainda se recupera, ok, então agora observe o que acontece, temos outro swing de impulso aqui, o preço se afasta de uma área onde esperamos que ele se recupere, porque esperamos que ele se recupere lá, porque entre esta baixa e esta alta, o preço deve ser sensível aqui no lado positivo e ele se recupera. Agora observe o que acontece, este é um grande passo, vou manter este Fibonacci exatamente como está, vou adicionar outro bem na baixa que começa aqui e sobe aqui, veja isso, então entre esta baixa até esta alta, porque estamos contando este swing, porque estamos usando este swing de preço de Fibonacci, Michael e não outra coisa, porque este mostrou reação para querer se afastar de uma área que esperaríamos que ele se movesse. E agora observe, temos um swing alto, aqui está um alto, alto mais baixo e esta vela é mais baixa do que aquela na parte mais alta do swing alto, então agora começamos a contar para baixo até que o preço chegue a qual equilíbrio ou menos. A próxima vela não faz isso, esta vela faz isso, desce direto pelo equilíbrio para o que chamamos de entrada de negociação ideal. Então quando chegamos abaixo do equilíbrio todo esse tempo aqui, veja quanto tempo. Isso lhe dá oportunidades de entrar em 62 a 70,5% que é o ponto ideal de entrada de negociação se você olhar para esse preço reúne mais ordens e se recupera agressivamente. Observe isso acontecer novamente e agora temos outro ponto de referência, é aqui que esperávamos que o preço reagisse. E ele reagiu, nos dá outra perna de preço, nós puxamos todo o caminho até aqui. Desta baixa para esta alta obtemos uma alta, uma baixa mais baixa nesta. E já estamos abaixo do equilíbrio. Olhe para as compras da vela, nós passamos por ela. Eu não vou falar sobre bloqueios de ordens aqui tanto quanto eu quero agora, é para alguns de vocês que sabem e bloqueiam, vocês provavelmente sabem do que estou falando, antes eu diria. Mas aqui esperamos que o preço seja sensível aqui. Ok, porque estamos abaixo de 50% ou equilíbrio, estamos com desconto, o preço não deve gastar muito tempo lá em tudo, ele rapidamente se recupera. Ok, e volta para baixo. Eu poderia desenhar uma mentira neste ponto baixo para esta questão quente, na verdade, deixe-me fazer isso, afinal, esse é o contexto do que estamos ensinando aqui hoje, certo? Puxando a mentira em todos esses níveis onde deve haver reação. Ok, o mercado sobe. Aqui está o swing máximo, a próxima vela, a quarta vela tem que ser mais baixa, ela negocia através do equilíbrio direto para a entrada de negociação ideal, ela fica lá por muito tempo, não, ela sobe, volta, não quebra a alta, volta mais uma vez para o equilíbrio e então se afasta agressivamente.
E se expande, 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 expande e então finalmente nos dá uma reversão, mas mesmo assim, ali mesmo, de comprar aqui para aqui, vamos olhar para isso em termos de intervalo de 300 pips novamente, ok, você não está, não é todo dia, configurações, ok, mas está lhe dando configurações significativas, se olharmos para os movimentos que chamamos aqui usando o que estou mostrando a você. Se você comprou aqui apenas para este nível, aqui estão 140 pips. Até aqui são 272 pips se você segurou. São 400 pips. Esse movimento de preço aqui, o preço deve ser sensível aqui. Eu vou jogar aqui blocos de ordem aqui, você aprenderá sobre eles, mas o Fibonacci que acabamos de mostrar a você ainda está lá e observe isso. Tivemos uma oscilação de preço aqui que reagiu a um nível que deveria ser otimista, aqui está nossa nova perna de preço, aqui temos uma alta e uma alta mais alta então. Temos uma oscilação de preço de magnitude maior que está subindo e esperamos a alta da oscilação formar velas para baixo, aqui o equilíbrio está aqui na entrada de negociação ideal que é desconto, tem que estar abaixo do equilíbrio. Se o mercado estiver abaixo do equilíbrio, estamos em um mercado de desconto e não deve ficar abaixo do antigo golpe que ele forma, em outras palavras, onde quer que a oscilação de preço de impulso seja tão baixa que começa. Não pode ficar abaixo disso, então pense no que já está lhe dando, está lhe dando uma estrutura para trabalhar dentro, ok, eu não preciso saber exatamente onde estou comprando, eu só conheço uma área geral que posso ajustar isso para um tempo menor. Quadros, quando fazemos análise de cima para baixo, eu vou ensinar isso, mas por agora, se entendermos que este é o ponto baixo, nós tiramos nosso ajuste disso, que um stop loss tem que estar abaixo ali neste período de tempo. Para que possamos comprar nesta área aqui, coloque um stop loss aqui embaixo, defina o risco entre isso e então quanto de risco a recompensa teremos com base em quão longe deve chegar. Toda vez que esse preço faz um preço de impulso oscilar mais alto, nós apenas esperamos que ele volte para baixo. E não há pressa, nós apenas esperamos, leva 3 velas, na terceira vela pode atingir o equilíbrio e ir abaixo dele, mas precisamos simplesmente esperar que o swing máximo se forme e então você vê-lo cair. Uma vez que cai, você sabe o que vai esperar. O movimento do preço deve ser explosivo para cima porque o mercado volta a um desconto. Abaixo do equilíbrio pode ser tão sensível no equilíbrio, mas aqui está o que devemos estar focando principalmente em. Você quer negociações de altas probabilidades, você quer alta probabilidade, movimentos de ação de preço explosivos a seu favor, que acontecem quando vai abaixo do equilíbrio, porque o mercado irá para níveis muito, muito suprimidos, e quando eles vão abaixo do equilíbrio para uns mercados de nível de desconto, não sustentarão os preços de desconto por muito tempo. Se as fixações subjacentes do mercado forem otimistas, então isso lhe dá duas coisas: lhe dá um contexto para trabalhar quando você compra e também lhe dá um estudo de força relativa que é construído nele. Deve ser sensível, deve ser uma ação de preço dinâmica que se afasta desse equilíbrio, ou menos, mais especificamente, abaixo do equilíbrio. Então, é daí que surgiu a ideia de entrada de negociação ideal, quando eu estava usando os 62% dos 79 níveis de rastreamento que você vê no meu Fibonacci. Bem, é esta área 62, 70,5 e 79%, ok, e esses níveis são muito, muito sensíveis, não por causa de Fibonacci, mas porque ele realmente está apenas medindo o quão longe o por a faixa de preço atual tem sido. O algoritmo teve uma baixa aqui e teve uma alta aqui. Esta é a faixa total em que estamos negociando agora. Ok, agora, isso é agora atual a partir de hoje, fechamento de sexta-feira, 16 de setembro. Ok, então agora estamos na faixa que foi definida pela alta e pela baixa aqui. Então esse nível de equilíbrio ainda existe, que está aqui. Então qualquer condição que ocorra abaixo deste nível aqui é de alta probabilidade. O que isso significa? Você apenas mede cada perna de preço impulsiva mais alta. Quando ela sobe,
Na verdade, vamos fazer isso, vamos sombrear esta área. E dessa forma entenderemos que qualquer coisa abaixo aqui que esteja em um mercado de alta probabilidade ou desconto. Ok, então agora, quando entendemos que podemos definir cada perna de preço que sobe, que é uma oscilação de preço impulsiva quando ela sobe. Tudo o que temos a fazer é medir o novo ponto de equilíbrio que ele criou. E aqui vou começar bem aqui. A perna de preço de impulso bem ali, então temos a baixa até a alta. Oscilação alta, a quarta contagem vai cair, ela atinge o equilíbrio, deve responder. Sim, deve ser dinâmico, vai mais alto. Sim. Faz uma nova alta, para onde vai para Michael? Acima de uma alta anterior aqui e então ele volta para baixo. Agora, aqui temos o equilíbrio novamente, ele negocia o equilíbrio e então negocia agressivamente. Por meio dele. Você provavelmente está pensando, falhou, é. Isso que vai acontecer, às vezes você vai para perder dinheiro, quero que você entenda que não será perfeito, mas lhe dará mais contexto do que você tem agora, especialmente se você for novo, se você já observou a ação do preço antes, provavelmente nunca olhou para isso dessa forma. Em termos de avaliação entre equilíbrio e desconto, e vamos ensinar a importância disso no resto deste mês e nos ensinamentos restantes, mas por enquanto, quero apresentar a você a ideia de visualizar o preço. Neste contexto, abaixo do equilíbrio aqui, sem desconto, voltamos todo o caminho para baixo e fazemos um stop runs, o que será um perfil diferente e se você tiver uma perda. É o que você espera que essa ocorrência aconteça, onde o mercado atinge o ponto mais baixo, bem, se ele atingir esse ponto mais baixo, o que provavelmente está realmente fazendo está eliminando os stops, então deve ser uma sopa de tartaruga é um padrão de rompimento falso, ele caiu abaixo desse ponto mais baixo, devemos ver uma capacidade de resposta agressiva que se move para cima, vemos isso aqui, ok, o mercado negocia para cima, faz uma perna de preço impulsiva. Daquele ponto mais baixo até aqui, agora observe, aqui está a parte legal sobre isso nós temos um swing alto, você tem o alto, o mais baixo, alto e a quarta vela está para baixo, ela chega ao equilíbrio não, então não temos nenhuma negociação, não pegamos nada que continue subindo sem problemas, estou preocupado com você, não estou preocupado com isso, próxima perna de preço procuramos. Ok, temos essa perna de preço aqui, estamos focando apenas dentro da área amarela que é a parte sombreada de desconto deste mercado, o dólar suíço. Este mercado atual é um desconto abaixo. Desta linha aqui isto é equilíbrio. Topo da área sombreada amarela e abaixo é desconto. Então o mercado deve ser responsivo em níveis de desconto. Depois que vemos esta forma alta procuramos a alta, a forma de swing mais alta. E o quarto quilo tem que mostrar disposição para ser menor, ele faz e então nós simplesmente esperamos, nós pegamos espera até que atinja o equilíbrio e então descemos para prazos mais baixos e procuramos sinais de negociação, pode ou não ter havido. Eles podem ou não ter havido um aqui, ok. Eu vou dizer talvez você pegou um lá e talvez tenha levado e você teve uma perda. Ótimo, sem problemas, você teve uma perda, aqui está uma negociação perdedora aqui e aqui está uma negociação perdedora aqui, sem problemas, tivemos um vencedor aqui, o mercado caiu para um desconto mais profundo, olhe para esta oscilação baixa aqui, ok. Estes são os blocos de construção para entender como o estouro institucional incorporará blocos de ordens de alta. Quando o mercado cai para um desconto e um retrocesso profundo desta oscilação de preço impulsiva, você está olhando para as velas de baixa bem. Na baixa, ok, se você tiver duas delas consecutivamente, começa no topo desta vela aqui. Então desenhe isso com o tempo, o mercado entra nessa área, esta é uma oportunidade de compra, você cairia para um período de tempo menor novamente, o gráfico diário está muito alto, é seu período de tempo alto, então você será capaz de dividi-lo em 4 horas, 60 minutos, 15 minutos e 5 minutos. Procure oportunidades de compra nessa área para desconto, o mercado imediatamente se afasta agressivamente quando obtemos isso, obtemos outra perna de preço e podemos pegar nosso Fibonacci e medi-lo para chegar a outro equilíbrio.
Não volta para desconto ou equilíbrio aqui, então nós não tem nenhuma negociação aqui. O mercado sobe novamente. Daquele nível colocamos nossa mínima em nosso Fibonacci. E aqui está nossa máxima aqui. Então temos uma máxima mais baixa e uma vela para baixo. Ela atinge o equilíbrio, obtemos uma resposta sobe as negociações voltam para uma antiga mínima rejeição. Não estou procurando sinais de venda, não estamos ensinando isso aqui. Agora temos uma oscilação de preço de magnitude maior. Toda essa oscilação de preço impulsiva, mesmo que seja dividida em 3 pernas. Você ainda tem que medir isso porque esse é o fim. Ali é a oscilação de preço pai que está sendo negociada ali. Ok, então esse movimento aqui quando o preço cai. Para o equilíbrio nós estudaríamos e veríamos se há uma razão para ser um comprador a um bloco de ordens aqui, então pode ser algo para olhar em um período de tempo menor. Talvez tenha havido uma perda, talvez você não tenha feito uma negociação, não sei, mas o preço cai para um desconto mais profundo, negocia direto para o overblock de alta. Preço atinge e ele passa muito tempo lá, não, ele sobe agressivamente e preenche uma área onde o preço já tinha, mudou-se rapidamente. E eu vou apenas jogar isso lá para fins de provocação, vai direto para o fundo desta vela de alta que é um bloco de ordem de baixa e essa é uma área onde você procuraria obter lucros em uma posição longa se você fizesse algo assim. Compre e diga que você comprou aqui no meio menos intervalo aqui e você saiu lá. Isso é 175 pips. Faturando acelerado por 170 pips, como alguém pode ficar chateado com algo? Assim, quando você está esperando, você não está recebendo 1 milhão de negociações, ok? Não há muito, este é o gráfico diário, então você está recebendo cerca de uma por semana, oportunidades realmente boas de altas probabilidades, então. Quando você vê movimentos como este, ok, você pode ver, há uma disposição para recapitalizar esses níveis com base no fato de que o mercado vai para um desconto. Temos a mesma oscilação de preço aqui, você sempre usa as mesmas faixas em que estamos atualmente. Esta faixa ainda está em vigor, a marca volta para o nível de canal de 79, que ainda é um mercado de desconto profundo. E também explode uma baixa antiga, então pode haver algumas paradas aqui que o mercado tira agora. Pense se o mercado vai subir geralmente. Agora pense se o mercado vai subir. E é otimista e cai abaixo de uma baixa antiga. Que geralmente será uma corrida de stop loss. Essa foi a primeira coisa que ensinei em 2010 para procurar movimentos dinâmicos de preços se você entende o que é um mercado otimista. Ok, você quer definir toda vez que o mercado cria uma baixa e então viola essa baixa. Se isso acontece, geralmente significa que os formadores de mercado ou algoritmo bancário institucional cairão abaixo das mínimas e reunirão quaisquer ordens que estarão abaixo dessas ordens. Estou abaixo dessa mínima, esta baixa aqui é violada aqui, rejeita imediatamente e sobe. Esta baixa aqui vai abaixo aqui, rejeita imediatamente e sobe. Esta baixa aqui desce abaixo, rejeita imediatamente e sobe. Então agora pense no que acabei de lhe dar. Eu lhe dei uma estrutura para mapear o que é equilíbrio, ok, o que é isso? E então eu lhe disse qual é o benefício de saber o que é abaixo do equilíbrio é o desconto. Então quando você está procurando um mercado, quando você está olhando para uma faixa no mercado e o mercado vai abaixo de uma mínima antiga que lhe dá contexto para procurar o que parar os ataques abaixo das mínimas e deve haver uma reação indo mais alto. Se o mercado estiver otimista, se o tom subjacente do mercado for otimista, então vamos enquadrar tudo isso, mas por agora eu quero que você estude, vá em seus gráficos e você verá uma infinidade dessas coisas ocorrendo o tempo todo. E isso lhe dá os blocos de construção para saber quais configurações de negociação formam como o mercado deve reagir e você começará a ver essas coisas antes que aconteçam. Você quer estudá-las no passado primeiro, mas então comece a procurá-las para antecipar movimentos futuros com base no que estou ensinando aqui. Então, novamente, em resumo, entendemos que o equilíbrio é o ponto médio de uma faixa. Precisamos de uma perna de preço impulsiva mais alta. Uma vez que identificamos que uma oscilação de preço de impulso individual, nós executamos nosso Fibonacci da mínima para a máxima e então esperamos por 4 velas. Uma vez que esta quarta vela esteja mais baixa que a mais alta, começamos a esperar o preço cair para o equilíbrio. Quando isso acontece, podemos entrar e caçar oportunidades de compra em os prazos mais baixos que misturamos em ideias de fluxo de ordem institucional, como os blocos de ordem, blocos de mitigação, quebradores de sopas de tartaruga. Ok, e entradas de negociação ideais, todas essas coisas, qualquer um deles pode ser aplicado para um cenário de compra, mas se você vir as condições que são otimistas e uma baixa for varrida
É quando você antecipa um terno de tartaruga, a pergunta que recebo o tempo todo é como sei se o mercado vai continuar caindo ou se vai apenas cair abaixo de uma baixa antiga e depois subir. Este é o ponto base inicial para saber quando isso ocorre e quando não esperar que isso se reverta. Então temos o mercado reagindo a isso. Ele sobe agora, temos outra perna de preço bem aqui, ele tirou uma alta antiga, então podemos ir aqui, desenhar nosso Fibonacci. Nessa baixa até esta alta, o preço cai para o equilíbrio, começamos a caçar oportunidades de compra bem. Aqui em um prazo menor, não sei se há algo lá ainda. Você terá que ir e olhar em seus gráficos, mas descemos para o nível de 62%, que agora é desconto, ok então. Quando identificamos o equilíbrio que é o nível 50. Quando o preço cai abaixo de 50% é um desconto quando é o maior grau provável de alta em um preço de desconto é quando você tem esse nível de rastreamento de 62 a 79 naquela área ali mesmo. Esse é o desconto profundo que procuramos em condições de alta e porque os níveis de transferência de Fibonacci de 62 a 79 funcionam em qualquer outro momento. Fibonacci vai falhar com você o tempo todo. São os fundamentos por trás da ação do preço que fazem esses indicadores funcionarem, às vezes até mesmo indicadores de sobrecompra e venda. Funcionarão se você aplicar essas ideias a eles. Divergência de alta ou tendência seguindo desvios ou cautos, ok, ou tendência tipo 2 seguindo, que é realmente o que é desenvolvido e descoberto por Nick Vanice e não George Lane. A propósito, as ideias têm que vir por meio de uma compreensão sólida da ação do preço. Se não estiver lá com base no que os fundamentos da ação do preço estão implicando, então não vai funcionar, não importa o que aqui você coloque em seu gráfico. Você precisa ter os fundamentos do mercado. São ditados pela ação do preço, não por derivação matemática ou análise do preço passado para lhe dar algum prognóstico. Não funciona assim. O mercado não responderá a um indicador. O indicador está apenas refletindo uma referência histórica matemática de algo que o preço já fez, que não tem base no que o mercado fará daqui para frente. Então, quando olhamos para os mercados, temos que definir, em primeiro lugar, quais são essas faixas de preço. O que significa, em primeiro lugar, se estivermos otimistas, tudo o que estamos fazendo é esperar. O que estamos esperando, Michael? Estamos esperando por um movimento de preço. Bem, estou perdendo tudo isso. Sim, você provavelmente está. E isso é paciência. Os traders que ganham dinheiro profissionalmente ou administram fundos não estão perseguindo tudo o que acontece no mercado. Eles sabem exatamente o que estão procurando. Uma vez que você obtém uma corrida de preço como esta, é uma oscilação de preço impulsiva, então você espera. O que está esperando? 4 velas aqui em cima. Quando a quarta chega, então você simplesmente espera que ela volte para baixo. O equilíbrio. Uma vez que chega ao equilíbrio, você pode procurar um sinal, mas estou enfatizando a diferença entre equilíbrio e desconto é que você quer que ele vá agora abaixo do equilíbrio para o mínimo de 62 para baixo para o traçado de 79. Quando isso acontece, é quando você tem o maior grau provável de alta. Enquanto os mercados estão em desconto, então você deve ver o preço explosivo agindo para cima. Se você estiver usando um gráfico diário, você será capaz de usar isso como um day trader, como um trader de curto prazo, um trader de posição 1. Swing trader. Nada foi alterado na entrega do que eu procuro em relação aos blocos de ordens de alta. Sopas de tartaruga. Todo esse negócio aqui está o legal. Se entendermos que estamos otimistas na zona de desconto como tivemos aqui, definido por este nível de Fibonacci, ok, nesta área aqui estamos procurando coisas específicas para acontecer. Não estamos apenas olhando para um bem. Eu apenas uso o termo zona, mas não como zona de oferta e demanda nesta seção, ou bem digamos aqui. Não é porque não é realmente definido no sentido de que está fornecendo zonas de demanda, mas é uma área total de avaliação, onde entre o equilíbrio e menos então está em um desconto. Então se você vai ter isso como um intervalo para trabalhar com eles, o que dentro do intervalo você está realmente
Procurando especificamente, ok, bem, você está procurando pontos de referência específicos em termos de fluxo de ordem institucional, o que significa uma parada de corrida como definimos aqui. E aqui, onde o mercado caiu mais do que uma mínima anterior aqui, então você antecipa o que o mercado expandirá para cima, se entendermos que essa é a ocorrência que deve ocorrer quando estamos aqui e estamos procurando áreas de visão, então se ele cair abaixo do equilíbrio e explodir um nível de Fibonacci e você tiver uma perda, apenas encontre a mínima que acabou de explodir e então espere o sinal de compra lá, então você está comprando com um desconto realmente profundo, então você vai conseguir um movimento explosivo para cima, então agora se estivermos usando quebras falsas abaixo das mínimas anteriores. Aqui, o que você pode fazer para sair de uma posição lucrativa, a mesma coisa aqui. Você procura por uma alta, se estiver comprando aqui, depois que as paradas forem executadas, você obtém seu lucro quando este mercado ultrapassar uma máxima anterior. Aqui, o mercado faz uma mínima mais baixa, ele sobe, ok, ele sobe. Começa para refazer onde você quer sair quando ele fica acima da alta antiga. Aqui está um raio, você pega seus lucros ali mesmo, mas espere um minuto. Micael, espere um minuto, não foi acima deste aqui. Se eu tivesse segurado aquele, então você teria sido ganancioso. Ele te deu 2 chances para fazer isso, o mercado fez uma nova alta aqui. Volte um pouco e então mais uma vez socou acima dele. Saia acima de uma alta antiga, os mercados distribuirão, ou deixe-me dizer. Desta forma os formadores de mercado e o dinheiro inteligente distribuirão posições longas acima das altas antigas. Não precisa ser a alta mais antiga não. Passou acima desta também você não, passou acima desta você não. Precisa, uma vez que cria uma alta eles só permitem que o preço retrace para permitir que os TAPs se acumulem acima de uma alta antiga, é assim que eles projetam a liquidez. Então quando a liquidez projetada entra no mercado na forma de um stop de compra protegendo uma posição vendida que alguém lá fora você conhece tolamente colocou lá, então o preço de corrida acima dele atingindo aqueles stops de compra, essas ações de compra se tornam ordens de mercado para comprar o mercado e eles vendem para aqueles que compram para suas posições longas que acumularam aqui atrás. Isso é tudo. Fluxo de ordem institucional é entender o enredo entre o que os altos e baixos estão dando a você se você enquadrar os intervalos com base em sua compreensão do que o mercado deve ser otimista ou pessimista. E isso é fácil, não se preocupe com isso, chegaremos lá, mas por enquanto estou tentando instituir uma base para olhar o preço em um período de tempo maior e, em seguida, gerenciar suas expectativas com base no que você vê neste período de tempo e também construir a base inicial para suas habilidades de antecipação para procurar movimentos futuros. Espere um minuto, Micael, isso é isso, você apenas ajustou. Este aqui, provavelmente está apenas funcionando. Neste gráfico aqui, o que acontece se você entrar em o que acontece se você entrar em um gráfico de 1 hora? De repente, tudo vai ser diferente, certo? Vai ser diferente, tudo vai ser diferente, bem. Aqui temos uma perna de preço aqui, ok, oscilação impulsiva de preço. Você mapeia isso, ok. Oscilação alta, a quarta vela não volta ao equilíbrio, sem problemas. Esperamos que isso aconteça, não acontece, isso faz outra perna mais alta. O que aconteceu? Nós perdemos, não se preocupe com isso, não persiga. Você sabe exatamente o que está esperando, o preço faz a nova alta mais alta então. Temos a mínima para a máxima, o que estamos esperando, o preço cair para o equilíbrio, ok, ótimo, mas o que acontece quando fica abaixo disso? Estamos em um mercado de desconto, tem que entrar no que nível de retração 62 mínimo. Aqui ele fica lá por muito tempo, de jeito nenhum não fica tanto tempo. O que acontece? O preço se afasta dele e então o que ele faz? Ele volta para o equilíbrio novamente e se expande novamente. Ele se consolida um pouco, faz uma alta de curto prazo. Onde você tira seus lucros em Micael acima do antigo tempo, alta de curto prazo. Boom, ele se recupera acima, ele derruba aquela alta e até volta e limpa esta também só um pouco e então olha o que acontece, ele retraça todo o caminho de volta para o equilíbrio novamente. Ele gasta muito tempo lá sem recuperações de volta para onde ele volta para o fundo desta vela de alta, o que é um bloco de ordem de baixa, preencheu bem à direita até o PIP. E eu vou te dizer uma coisa, eu odeio esse par, eu literalmente odeio esse par. Com paixão, porque é apenas um par furtivo como o iene japonês. Vocês suíços e os japoneses, por favor, não se ofendam com isso, eu só não gosto de suas moedas colocadas dessa forma. A vela online aberta é 97,68 e a máxima dessa vela chega exatamente a 97,68, então você pega seus lucros ali mesmo, não naquela máxima, você sai. Antes de chegar lá, lembre-se que sempre queremos sair antes de chegarmos ao preço real. Agora temos outra máxima mais alta.
Aqui veja isso, então vamos esperar o preço cair para o equilíbrio e menos que isso aconteça aqui novamente 62%. 62 nível de retração deve ficar lá por muito tempo, não fica não ele se recupera, retraça de volta ao equilíbrio novamente e então o que esperamos no equilíbrio? O que eu te ensinei sobre o algoritmo vai dar consolidação, que sempre estará em equilíbrio. Para a expansão, o que está se expandindo para a liquidez, onde está a liquidez? Aqui antes de decolar indo verticalmente, onde está a liquidez está acima desta alta e acima desta alta. Aqui o que é comprar paradas, alguém quer proteger uma posição vendida, então se eles vão comprar aqui como dinheiro inteligente, eles vão vender para quem? Alguém que quer comprar a um preço mais alto. Compra para aqui e a compra para aqui, olha o que acontece, sobe um pouco, pequeno retrocesso e então se expande agressivamente. O que está acontecendo? Para aqui e então aqui. Então uma vez que vamos acima, olha o que acontece, esse movimento aqui, o que eu te ensinei, que os mercados se movem na ação do preço intradiário em graus de 10, que é 10 e 20 faixas de pipa acima de uma alta. É o quão longe eles vão chegar para uma parada boom. Aí está a sua parada, corre em máximas iguais. Lembra que eu te disse em seus gráficos, marque áreas onde há máximas iguais, elas estão muito limpas, o mercado vai querer correr lá. Então qualquer coisa abaixo de 50 é desconto, mas ele pode voltar ao equilíbrio e consolidar e então expandir. Então estou misturando dois componentes, dando a você uma introdução ao o algoritmo interbancário, onde você saberá o que os mecanismos de preço fariam. Antes de fazerem, eles vão oferecer o preço mais alto quando for a hora de fazer isso. Mas eles vão ter que capitalizar mercados com desconto. Antes que ele suba, não vai simplesmente subir direto sem motivo, não. Funciona assim, o mercado tem que voltar para um desconto e abaixo do equilíbrio, então você tem movimentos explosivos, então ele pode voltar ao equilíbrio para consolidar e esperar por uma expansão. Então a expansão vem e você procura a localidade acima do mercado. Então a diferença entre o equilíbrio é sim é o valor justo de mercado no equilíbrio. Nós como traders queremos negociar com descontos, temos que ficar abaixo do equilíbrio quando ele chega no nível de retração 62 ou cai para 70,5 ou mesmo 79 níveis tradicionais. Você realmente precisa estar considerando estar interessado em estar longo nesses mercados quando sua alta subjacente está lá esperando pela expansão. Misturando todas as ferramentas que você vai aprender a olhar para o ponto baixo aqui, ok, estamos abaixo do equilíbrio, aqui está um ponto baixo, ele desce todo o caminho, atinge aqueles ali, o que você esperaria mesmo? Se você não visse o Fibonacci, o que você esperaria? Que este é um terno de tartaruga, é uma corrida em paradas, ele rejeita rapidamente. Volta para baixo, e se ele for para baixo, Mikael não deveria, porque ele já tirou as paradas, então ele está apenas retraçando um pouco. Se você pegou outro Fibonacci e você colocou neste intervalo, porque estamos olhando para um gráfico de uma hora aqui, esta seria uma perna de preço menor em um período de tempo menor. Veja o que ele faz, ele desce direto para a entrada de negociação ideal. Novamente abaixo do equilíbrio, entrada de negociação ideal, e ele passa muito tempo lá embaixo, não, ele sobe, atinge o nível de retração 62 novamente e então se expande, boom, decola. Não há mágica em Fibonacci nenhuma, a única coisa que ele ajuda você a fazer é ver visualmente qual é o equilíbrio no preço. E então abaixo do equilíbrio, onde é um bom preço para entrar com desconto, e aqui está o benefício. Se ele cair do que a entrada comercial ideal entre 62 e 7 vezes perseguindo rótulos e sua alta online está lá, espere as tartarugas comprarem. Boom, é tão fácil e você não acredita em mim, eu sei que você não acredita em mim, essa é a parte bonita sobre isso e é por isso que eu quero que você vá em seus gráficos e procure por isso. Se tivermos um mercado de alta, ok, sabemos que os mercados estão se recuperando, você não precisará ver o Fibonacci, você pode apenas observá-lo. Entre esta baixa e esta alta, pontos médios mais ou menos aqui. Este mercado se move abaixo disso, está abaixo do equilíbrio, está com desconto e adivinhe o que ele limpou para aqui, o que ele vai fazer? Se recuperar. Ele se recupera mínimos iguais aqui também, mercado limpo. Cai o que ele está fazendo, descendo os níveis de Fibonacci de equilíbrio. Entrada comercial ideal, eu não vou colocar a mentira nisso, você pode fazer isso desta baixa para esta alta, vai direto para a entrada comercial ideal. Explode porque ele limpou os mínimos iguais aqui, boom, explode para fora e sobre essa baixa aqui, Mikael, com certeza desce, limpa, o que deveria acontecer, deveria expandir, é otimista, estamos em um mercado de desconto, eles estão apenas descendo para tirar as paradas abaixo do mercado, essas são paradas de venda porque os formadores de mercado iriam
Querer derrubar o mercado para tirar as paradas de venda porque isso injeta pessoas que querem vender para eles que querem comprar. Eles conseguem contrapartes para suas ordens de compra tendo as paradas de venda disparadas. Abaixo dessa baixa Boom explode. Essa baixa aqui violada aqui não por muito não. Precisa ser muito uma vez que atinge esse nível então as ordens vão hot bang. Explode para cima bem não faz uma nova alta Michael. Não precisa você sair aqui em seus antigos blocos de ordens. Você não precisa ter tudo lá fora para entrar em alinhamento. As estrelas não precisam se alinhar para lhe dar uma negociação lucrativa. Você só precisa de algumas coisas que façam sentido. Elas têm que começar com equilíbrio para descontar para compras tem que acontecer. Se você não conseguir isso, você não vai ter esses sinais de compra explosivos. Vai cair no seu colo. Não é só saber. Me dê um sinal de compra Michael, me diga quando entrar. Saia dessa coisa. É por isso que eu te disse, você tem que entender as coisas antes, apenas procurando por blocos de ordens de alta antes de traje de tartaruga longos antes de entrada de treinamento ideal longos antes de divergência estocástica de alta. Nenhuma dessas coisas funciona fora da compreensão do inquilino central para o que é um mercado em equilíbrio ou abaixo dele com desconto. Esse é um mercado de compra favorável. Qualquer coisa além disso você fica longe disso. Você espera ou procura o lado oposto do mercado, que é sobre o que falaremos na próxima semana quando olharmos para equilíbrio versus prêmio. Isso começa a entrar no que é chamado de mercado premium, o